Olá, olá. Boa tarde, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos ter uma live especial com a Andressa, que já está aqui. Vou colocar ela na nossa live para falar de tônus. Deixa eu colocar a Andressa aqui. Oi, Olá, oi. tudo bem, Andressa? Tudo bom, Marcos? Tudo, e você? Tudo jóia. Muito bom Deixa estar eu... aqui para falar contigo. um prazer é meu. Deixa eu conectar meu fone aqui, que eu acho que não foi ainda, peraí. Boa. Boa tarde, gente. Bem-vindas. Vamos chegando. Isso Andressa, aí. obrigado pela participação. Obrigado por aceitar esse convite para a gente falar Poxa, de eu tô super tônus. honrada, né? Eu lembro de ti me Imagina. dando aula lá no curso de São Paulo, de yoga. Então, para mim é um super prazer conversar contigo. Até brinquei com minhas amigas, falei, gente, será que eu vou conseguir acompanhar o Marcos? Porque Até parece. Hoje é você que vai explicar para gente. Eu sou leigo no assunto. Te chamei para a gente, né, massa, esclarecer esse tema. massa. E eu falo assim de um lugar bastante intuitivo, sem conhecimentos técnicos, né, a respeito do Ótimo. que é o tônus. Então acho que vai ser muito legal esclarecer esses Isso. conceitos Foi melhor. aquilo que eu conversei contigo, né? A minha meu primeiro contato com o tônus foi como fisioterapeuta, né? Estudante Uhum, de fisioterapia. Então ele é um contato bem científico, né? É um contato bem teórico. sim. E faz sentido quando tu tá ainda com a cabeça na teoria, né, Marcos? Então, a partir do momento que tu entra no contato com as pessoas, tu começa, se tu tem sensibilidade, tu começa a observar algumas coisas que vão além. Sim. Então, a minha viagem hoje com isso é justamente transportar, e foi depois do curso de yoga, foi realmente o yoga que me deu esse olhar Uhum, de transformar, de conectar o tônus físico, né, do corpo mesmo, com o tônus mental e emocional. Mas eu acho que perfeito. primeiro eu posso explicar o que é tônus. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Você é fisioterapeuta, você é de Isso. Brasília, você nasceu em Brasília, você trabalha. Eu me formei em Porto Alegre. Olha, E aí depois me mudei para Brasília. Minha infância foi uhum, toda no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha. uhum, E aí me mudei para Brasília, comecei com a fisioterapia tradicional e comecei a entrar em algumas áreas. A primeira foi o Pilates, né? uhum, Então, o Pilates ele é aquela coisa rígida, né? Firme, com um tônus excessivo. E fantástico, foi o Pilates que me deu tudo, né? Todos os caminhos foi o Pilates que abriu. Depois do Pilates eu fui para o LPF, que é o Low Pressure Fitness, que é uma uhum, modalidade de que a gente usa o Dhyana Bandha e algumas posturas da fisioterapia, de cadeias musculares, com um fundo terapêutico. uhum. E eu percebi, Marcos, que tudo me levava para o yoga, entendeu? Então, na fisioterapia, quando eu comecei a abrir meu olhar, eu via que a fisioterapia tinha movimentos do yoga. Aí eu fiz o Pilates, eu vi que o Pilates falava de yoga também. Sim, E aí eu fiz o LPF e o LPF era yoga. E sim. eu lembro que eu conversei com uma paciente minha, que era aí de São Paulo, ela foi aluna do professor Shimada. Olha, Massa, né? E aí ela me falou, eu falei, cara, tudo me leva para yoga. Eu nem tinha intenção de ser professora de yoga, além de fazer um curso. E eu falei, Mel, me indica um curso de yoga, eu quero fazer um bom curso de yoga. Aí ela falou, então só tem um para te indicar. Tu vai topar ir para São Paulo fazer?
Aí eu falei, ué, topo. E aí eu fui fazer o curso de yoga lá no IEPI. Que ano você foi? Eu fui 15, 16. Olha, faz tempo. Faz tempo. Tá. E aí foi meio d'água pro vinho, sabe? Uhum. Dei um tibum assim na minha vida pessoal e profissional também, né? Porque eu passei a enxergar tudo com outros olhos. Legal. Não, Então, maravilha. E hoje foi você mais dá ou aula de menos yoga isso. também? Hoje eu dou aula de yoga também, na Tá. AMAN, que é um espaço que eu abri aqui em Brasília. Você está É super convidado para bonito. vir também. É, eu quero ir, sim. Eu já vi pelo Insta, super bonito, né? É super linda, aqui na beira do lago, é maravilhoso mesmo. Vamos fazer algo aí, com certeza. Com Tô certeza, Marcos. Tá todo mundo ansioso para tu vir para cá. Eu vivo tô ouvindo falando um de eco? você. Tá um eco aí, né? Peraí, só um pouquinho, deixa eu ajustar esse Só um som. pouquinho. Foi? Mas agora melhorou, né? Melhorou. Tá. E aí, gente, eu vou contar um spoiler. Eu convidei a Andressa para falar sobre tônus. Aí ela me pergunta, o que é tônus para você? Né? Aí vixe, já começou assim, né? O que é tônus para mim? Meu Deus. E aí eu vou contar um pouco de como eu entendia o que era o tônus há pouco tempo atrás e o que eu entendo do que é o tônus hoje. E aí depois a gente fala de um ponto de vista, né, de maior conhecimento sobre isso. Mas até pouco tempo atrás, eu achava e eu falava assim que o tônus era mais ou menos o grau de contração muscular, né? Então, aplica um tônus, né, como se fosse assim, contrai ou suaviza o tônus, como se fosse uma coisa que a gente pudesse relaxar. E aí eu fui lendo um pouco mais e fui me interessando sobre essas coisas e entrando nesse caminho do yoga experiencial, muito influenciado pelo Dr. Bolli, né? E aí vendo esse lado do yoga, das coisas como um acontecimento e não tanto como aquilo que a gente faz. E aí eu fui me dando conta, estudando e lendo, que o tônus, ele, ele é involuntário, né? Ele pode ser, a gente pode controlar a contração ou o relaxamento, a gente tem algum domínio sobre isso, mas também tem um aspecto que o nosso corpo ele se mantém em certos níveis de contração ou de frouxidão que estão muito mais relacionados com a nossa vida, né, com a forma como a gente vive a vida, com os nossos estados mentais e emocionais, do que com uma decisão de querer contrair ou de querer relaxar, né? Quando a gente está nesse ponto da decisão, poxa, é o momento onde a gente está conseguindo ter um domínio, mas tem todo um lado assim anterior a isso que não é exatamente uma escolha, né? Então, essa forma como eu tenho compreendido todos hoje em dia, e queria que você explicasse um pouco para a gente como é a sua visão sobre o tônus e se faz sentido isso ou, né, Sim, faz corrigir total se estiver sentido, errado. né, Marcos? Porque quando a gente estuda tônus, assim, na fisioterapia, por exemplo, é um estado mínimo de ativação muscular para te manter em pé, para te manter numa postura, né? Controlado pelo nosso sistema nervoso central. Uhum. Então, é uma pequena contração que todo músculo tem, de todo o teu corpo, para ter as funções dele mantidas. E aí, muito teórico isso, assim, e na percepção do dia a dia, eu cheguei ao mesmo ponto. Ele é mais irracional, ele é mais ali, menos controlado do que o controlado, né? E principalmente quando tu linka o tônus físico com o mental, né? Porque o que eu comecei a reparar no dia a dia é a pessoa que é mais agitada, mais estressada, mais, né, sangue nos olhos, o tônus geral do corpo dela aumenta, né? A Uhum. ponto de contrair aquele corpo inteiro, de fechar o corpo inteiro. E isso, claro, é uma construção também, não é uma coisa que acontece, eu me estressei hoje, meu corpo, não. É a pessoa que está
no caminho, né, há anos já vivendo sob um estresse contínuo e sem saber lidar com esse estresse, que de repente o corpo dela começa a se fechar. E a pessoa que é mais relax e que está sabendo lidar com a vida, sabe lidar com os problemas, né, sabe dominar isso, ela tem o tônus mais organizado, né? Então, em alguns momentos de estresse, ela até pode se fechar um pouco, mas ela regula. E a pessoa que está em estados mais deprimidos, né? O tônus dela também reduz, ela fica mais hipotônica, né? E ela fica mais hipotônica por vários motivos, né? Porque é uma pessoa que se movimenta menos, é uma pessoa que movimenta o mental dela menos. Então, o que eu percebi é que tudo se relaciona. Não adianta a gente segmentar, né? A ciência ela é maravilhosa, mas a gente tem que ter um olhar além dela. Sim, A muito gente bom. tem que ter um olhar Vamos, do dia a dia. vamos começar com essa pergunta da Bianca, que eu acho que é uma pergunta muito boa, assim, para começar a trazer clareza. Qual a diferença entre tensão e tônus? Que era exatamente a minha confusão lá Isso. atrás, quando eu falava que tônus era praticamente sinônimo de tensão para mim. Existe a contração muscular, né? Então, assim, vou separar em três coisas. Existe a contração muscular voluntária. Então, eu vou levantar o meu braço. Meu cérebro, eu vou levantar o braço, meu cérebro já manda o comando para o músculo e eu levanto o meu braço. Isso é uma contração muscular. Tensão muscular, normalmente, é aquele músculo enrijecido que ele, sei lá, por um motivo X, sei lá, tu pode ter tomado uma pancada e a musculatura tensionou, tu pode estar estressado e o teu trapézio tensionou, entendeu? Uhum. Então a tensão ela tem mais relação com um excesso de contração mantida. Então ela não é um movimento que vai e volta, é um excesso de contração mantida, que tem muita relação com o estado emocional de excessos. E o tônus é um estado mínimo para se manter vivo. Ele não é o excesso nem a falta. Ele é aquele ponto do meio que o músculo precisa para estar ali, para tu estar vivo. Tônus equilibrado esse, né? Equilibrado, exatamente. Esse é o tônus equilibrado, é aquela contraçãozinha mínima do músculo para estar organizado o teu corpo, tá vivo, né? Tanto que a gente vê no próprio yoga que alguns asanas produzem um excesso de tônus mesmo, a modificação do tônus. E outros de relaxamento, normalmente, te tiram do estado de tônus, né? De excesso de tônus e tensão. Então, mas o tônus é esse zero aí involuntário que o nosso sistema comanda, o nosso cérebro, mas não é a gente normalmente. Isso. É do nosso sistema nervoso autônomo, né? Assim, o que você está querendo dizer. Não é não é o voluntário, né? Ele é Não é o involuntário. voluntário. Eu tenho muitas perguntas, vou fazendo à medida que a gente vai conversando. Eu fico pensando, eu tenho pensado muito sobre a palavra tensão, inclusive tentado trazer essa palavra tensão para um outro ponto de vista, que não é só o excesso de contração, mas a tensão parecida com a tensão das cordas de um violão, né? Que você pode modular esse nível de tensão. E existe um certo grau de tensão adequado, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas é isso que eu tenho dito. Tem um certo grau de tensão adequado que a gente não deve nem a mais e também nem a menos do que isso quando a gente está fazendo uma postura, por exemplo. Então eu vou levar meu braço, né? E aí eu falo muito da questão do espreguiçamento, fazer como quem se espreguiça, porque fazer como quem se espreguiça me parece que dá um pouco dessa chave, assim, de você fazer sem amolecer, né? Sem aquela coisa meio mole, mas também sem produzir uma rigidez, porque ninguém se espreguiça rígido, né? Mas ao mesmo tempo tem uma busca, tem uma tensão. Eu percebo isso como uma tensão pelo corpo, enquanto a gente está fazendo um espreguiçamento, enquanto a gente está fazendo uma postura, enquanto a gente está fazendo um alongamento. Faz sentido chamar isso de tensão? E a gente pode olhar a tensão fora desse aspecto meio negativo ou Pode e deve. Eu não uso o termo tensão, porque a tensão ela sempre remete ao negativo, né?
Eu uso ativação, Marcos. Então, quando tu consegue ativar a tua musculatura no asana, bem ativada, sem o excesso, entendeu? E aí, e nem pouco ativada. Então, existem pessoas que entram no asana, como tu disse, um pouco desligadas. E tem já as pessoas que têm os excessos da vida aí, normalmente, e entram na postura bem rígidas. E vou te contar uma história. Vou te contar uma história que vai explicar isso. Para vocês todos, vai explicar isso. Como eu vinha do Pilates, no Pilates tudo é com esse excesso de ativação. Todas as ativações do corpo no Pilates são perfeitas. A gente realmente aprende a se movimentar perfeitamente. A palavra perfeita sempre ficou gravada na minha mente, porque se tu me visse praticando Pilates, tu ia falar, caramba, perfeito, não tem o que corrigir. E aí eu fui para o curso de yoga e fui fazer das práticas de asanas que tiveram lá. E o que me chamou muita atenção é que foram menos do que eu achava que teria, porque eu estava acostumada com excesso de asanas nas práticas de Pilates. Numa delas, o teu pai, o teu querido pai, falou, entrem na postura, nem lembro qual que era. Eu entrei lá, do Pilates, perfeita, né? Fui lá, mostrei que eu sabia fazer, não sei o quê. E teu pai veio no meu ombro e falou, olha, se tu recuar um pouquinho, tu vai começar a gostar. Vai começar a ficar agradável. Isso mudou a minha vida, Marcos. Porque eu entendi que eu não precisava estar no excesso de ativação. E eu não precisava exigir isso das pessoas. Eu precisava encontrar aquele ponto em que é gostoso ficar. Entendeu? E aí para mim foi uma mudança, outra mudança de forma de enxergar as coisas, né? Então, o excesso de ativação muscular, ele não te permite nem assimilar o que a gente precisa assimilar de um movimento, seja ele no yoga ou na prática física mesmo. E o que eu mais vejo é as pessoas no excesso. Elas não sabem mais se movimentar sem o excesso. Eu vejo muito a variação entre o excesso e a falta também. É muito comum a gente ver a falta. Inclusive, uma das minhas primeiras constatações, assim, como professor, alguns bons anos atrás, quando eu comecei a observar certas coisas, eu via com muita frequência esse estado hipotônico, assim, dentro de uma prática, um estado que o professor José Antônio chama, né? Você conhece o professor José Antônio, do curso? Ele fala um corpo xoxo, né? Eu acho muito doido, um corpo xoxo. E é muito comum ver as pessoas praticando com esse corpo um pouco xoxo, achando que o yoga é uma prática que deve ser feita com o corpo constantemente em relaxamento. E não é isso, né? Não é o corpo em relaxamento, mas é no maior relaxamento possível, dada aquela determinada condição. Mas uma condição ativada, né? É a mínima ativação. É o maior relaxamento dentro de uma condição de ativação. Né? E eu acho isso muito fundamental. Eu acho não, quer dizer, o Patanjali diz isso, né, no texto. Quando ele fala que o asana é estável e confortável, e eu acho muito interessante porque estável e confortável, se a gente presta atenção, são coisas meio contraditórias, né? É uma condição um pouco paradoxal do corpo, que é obtida, e normalmente esse sutra ele é entendido errado, porque ele é feito na ordem inversa, né? Então, para obter a estabilidade e conforto, é que ele vai falar do sutra seguinte, que é o relaxamento do esforço. E aí que eu acho que vem esse entendimento, porque é o relaxamento do esforço desnecessário que a gente deveria levar em consideração, né? O excesso de esforço, né? Do excesso de esforço. Para obter uma condição meio paradoxal no corpo, que é firme e ao mesmo tempo confortável, né? Onde os dois andam juntos, é muita firmeza e muito conforto ao mesmo tempo, e não é um meio termo dos dois, né? Não é um pouco de firmeza com um pouco de conforto. Que foi o que teu pai fez comigo, né? Ele me tirou do excesso e falou, olha, aqui é mais confortável. E aí eu consegui sacar, entendeu? Então é exatamente isso. Na prática do yoga, ela pode trazer isso justamente porque as pessoas entram querendo já relaxar, entendeu, Marcos? Então, às vezes,
O comando, ele tem que ser o contrário, por exemplo, de uma prática de pilates aqui que eu dou, que as pessoas chegam para movimentar o corpo. Então, eu acho que até nós, como profissionais, a gente tem que ver com quem que a gente está lidando, né? Às vezes, para um, eu preciso dar o comando de ativar mais. E para o outro, eu preciso dar o comando de desativar um pouquinho para entrar no confortável, no conforto e na estabilidade. Perfeito. E essa é a nossa busca constante e eterna, né? A gente sempre vai ficar em busca, e por isso que eu gosto do exemplo das cordas do violão, porque a gente vai afinando o corpo e precisa de uma escuta cada vez mais precisa. A gente sempre está ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, às vezes muito a mais, às vezes, mas a gente fica ali, né, meio que errando, sempre errando um pouco em torno do que seria aquele nível ideal. E talvez esse nível ideal seja justamente a conquista do asana, né? Seja justamente assim, entrar num certo estado de asana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Bianca, outra. Deixa. O tônus é realizado apenas pelos músculos ou pode também ser pelas fáscias ou outros tecidos do corpo? Sistema nervoso central. Todo o teu corpo tem um tônus. E as fáscias, inclusive, elas também se contraem ou se expandem, tá? Como as fáscias, a gente já sabe hoje que elas têm esse comando também, elas não são só um tecido inerte, ela também é comandada por esse sistema nervoso. E aí o olhar para a fáscia hoje ele é muito mais amplo, porque se nos demos conta de que uma fáscia bem organizada permite que o músculo funcione melhor, então o teu sistema também funciona melhor. Então, eu acredito que todo o teu corpo é comandado por esse sistema nervoso de alguma forma, tá? Não só músculo. A gente não isola porque o corpo, quanto mais se estuda, mais vê essa integralidade dele. Isso. Aí tem um comentário aqui, muito bom, muito importante, da Janine Araki. Difícil isso, porque queremos dar o máximo desde sempre na vida. Bom, aí entra uma questão muito fundamental, muito, muito, e talvez seja a mais central de todas, porque a gente passa a nossa vida sendo educados a dar este máximo, né? E esse máximo sempre tem a ver com alguma coisa que a gente vai conquistar, com alguma coisa que a gente vai obter, com alguma coisa que nós vamos ser, que nós vamos ser reconhecidos, né? Sempre tem alguma coisa relacionada a um tipo de fazer, né? E aí a gente vai... esse processo, que eu quero dizer assim, ele vai incentivando, ele vai estimulando um certo lado racional, um certo lado ideal, né? Então a gente vê lá alguém fazendo uma postura, você fala, nossa, eu quero fazer igual aquela pessoa, e você e aí você se coloca numa condição, né, de querer buscar aquilo pela forma visual que aquilo tem e não pela sensação interna, né? E aí a gente deixa de dar ouvidos ao corpo e a gente fica muito identificados com o nosso desejo, com o nosso querer, com a nossa vontade. Eu quero isso porque é bonito, porque é assim que é o certo, porque, sei lá, a gente arranja um monte de desculpas. Nosso lado egóico, né? Nosso lado egóico quer fazer aquilo. Mas o nosso corpo, naquele momento, ele tem uma condição. E o tempo do corpo é muito diferente do tempo da mente, porque se a mente quer uma coisa imediatamente, ela pode querer isso agora. Mas o corpo não vai, né? Não vai dar esse passo assim instantaneamente. Então isso me parece ser uma questão muito central, né? Respeitar esses tempos do corpo. Travou? Travou? Será que eu travei também, gente? Conta aqui se foi só a Andressa ou se eu também travei. Andressa? Andressa? Conta aí alguém. Só o dela, tá bom. Beleza. Então daqui a pouco ela volta. É muito importante esse tema, é muito importante, porque quando a gente vai para uma prática do yoga, a gente vai com esses dois aspectos, né? A gente vai com o nosso ego e a gente vai com o nosso corpo. E tudo isso que a gente está falando
Vai tentando aí, de boa. E tudo isso que a gente está falando, né, é algo do corpo, porque se a gente está falando de sistema nervoso autônomo, isso não passa pelo nosso desejo, isso não passa pela nossa vontade, não passa pelo nosso querer. Oi! Ah, ih, voltou. Agora sim. Estava falando um pouco sobre isso, porque a gente vai, né, com esses nossos desejos. E se a gente está falando de sistema nervoso autônomo, não tem nada a ver com os nossos desejos, tem a ver com uma condição, né, que a gente vai possibilitando. Aí tem uma pergunta que apareceu aqui há um tempo atrás, que é se o yoga tem relação com isso, né? Mas eu acho que eu vou ampliar um pouco a questão, que é como a gente vai modificando. Se o nosso tônus é algo autônomo e involuntário, como a gente faz para ajustar o nosso tônus de volta a uma condição de equilíbrio? Ótimo. Ajustando a mente, ajustando a forma como tu vai lidar com a tua vida, entendeu? Quando tu entende que tu tem um problema e que tu pode parar, respirar, se afastar um pouquinho, sem mergulhar nesse problema, tu tá aprendendo a regular o tônus físico. Então, é uma medida que é para uma vida inteira de aprendizado. É a terapia, é o yoga, é a pausa para respirar, é a pausa para não fazer nada, sabe, Marcos? É exatamente o que as pessoas não têm feito mais na vida, o que pouquíssimas pessoas têm conseguido fazer, né? É sair do estado de estresse, de desativar o sistema nervoso simpático e ativar um pouco o teu sistema nervoso parasimpático. Eu acredito que assim tu consegue fazer uma regulação involuntária do teu tônus, porque é sistema nervoso central e ele vai responder ao teu estado mental diário. Mas não é numa prática de respiração, de pranayama, não é numa aula de yoga, não é numa sessão de terapia que tu vai conseguir resolver isso. É num processo mesmo, né? Primeiro tu enxergar e tu atuar em cima dele. Os tempos do corpo sempre são um processo, né? É importante a gente reconhecer isso, assim, que a gente vive atualmente numa velocidade que é mais parecida com a velocidade da mente do que com a velocidade do corpo, né? A nossa mente se adapta a essa velocidade da tecnologia, a nossa mente é muito instantânea e a gente fica achando, se a gente não presta muita atenção, assim, a gente fica achando que as coisas podem acontecer. Só que o tempo do corpo, ele é o tempo da natureza. Ele não é o tempo da tecnologia. E o tempo da natureza é outra coisa, né? A gente tem que aprender a reconhecer isso, porque o corpo é parte, né, desse eu, disso que a gente chama de eu, e tem que aprender a reconhecer isso também. Eu sempre falo, assim, quando eu vou falar de relaxamento, né? Da importância de se fazer um relaxamento consciente para que a gente possa tentar desfazer certas tensões, né, esses excessos de tensão que ficam ali constantemente no nosso corpo. Aí eu vou te perguntar se isso faz sentido, porque a gente dorme, então tá, vamos descansar, tá bom, vou descansar dormindo. Você dorme, acorda com a mesma tensão ali no maxilar, acorda com tensão, a mesma tensão no ombro que você tinha antes de dormir. Ah, tá, vou descansar assistindo Netflix. Aí você fica lá sendo estimulado e produzindo essas mesmas tensões que são um padrão que já se repete no corpo, né? Então me parece ser importante que quando a gente vai fazer um relaxamento, que a gente se conecte com essas regiões de tensão e vai conscientemente tentando desfazê-las, né? Isso. Porque se é inconsciente, o inconsciente vai continuar preservando aquilo naquela condição de sempre, né? Faz sentido isso? Faz sentido tu ir nivelando as tuas tensões pelo estilo de vida que tu leva, né? Então, ou tu nivela para um padrão de mais rigidez, mais pesado, e aí tu vai dormir sendo estimulado, tu não descansa porque o teu sono, tu acha que tu descansa, mas o teu sono não foi bom.
então tu não descansou, né? Então, tu vai nivelando as coisas pelo estilo de vida que tu leva. E aí, num certo grau, dependendo de quanto tempo tu leva a tua vida dessa forma, tu adoece, né, Marcos? Que é o que a gente tem mais visto, é isso. Tu não viver a tua vida, não levar o teu corpo. O pessoal fala muito de saúde física, mas ninguém pensa em saúde física, como tu falou, seguindo os ritmos da natureza, né? Sabendo que o sol nasce, tu deveria acordar, o sol se põe, tu deveria começar a desligar para dormir. E aí tu tem hábitos e rotinas e forma de viver totalmente desconectada com o ritmo da natureza. E basta tu ir para a natureza, ir para uma cachoeira, para uma praia e desligar um pouquinho para tu perceber o nível de estresse baixando, o tônus relaxando, tá? Atenção, não o tônus, atenção relaxando e tu se sentindo melhor, né? Então, eu acho que essa é uma chave maravilhosa, é o contato com a natureza mesmo. Isso faz uma diferença grande. Eu sempre digo que quem tem a oportunidade deveria fazer isso com frequência, para justamente, e isso é perceptível quando tu vai, sei lá, para o meio do mato e dá um dia, tu chegou lá, à noite, tu fala, nossa, tô me sentindo até mais solto. Porque a gente tem um nível de tensão constante, imperceptível, inclusive, sabe, Marcos? No dia a dia da rotina, porque tem muito compromisso, porque, né, tem que resolver muita coisa e a gente gosta de se mostrar muito produtivo, né? Porque o mundo nos exige essa produção excessiva e a impressão que eu tenho é que exatamente o que tu falou, o nosso corpo não está acompanhando o ritmo que nos é comandado mentalmente hoje. E por isso que tem tantas pessoas adoecendo física e emocionalmente, né? Porque desconectou total e se levou para o excesso total. Perfeito. Não, eu também vejo bem assim. Tem um comentário aqui da Miriam, né? Que ela diz, mas se a mente é natureza, por que precisamos controlá-la? E eu acho que tem algumas coisas importantes sobre isso. A mente é natureza, tudo bem. Só que a mente, ela se cola, ela se vincula muito facilmente a um ritmo não natural, né? Então, ao ritmo da tecnologia, ao ritmo da produtividade, ao ritmo da nossa, né, da velocidade com que o mundo funciona hoje em dia. Então, a nossa mente, ela não está em sua verdadeira natureza ou em seu estado natural. Ela está vinculada com outros movimentos e outros ritmos. A Andressa travou de novo, eu vou falando aqui enquanto isso. E a outro pedaço, por que precisamos controlá-la? E não me parece que essa seja a questão. Não me parece, a gente fala muito de controle da mente quando fala de meditação, mas não me parece que o controle seja uma boa palavra. A gente está acostumados demais a querer controlar as coisas, já tem excesso de controle, né? O nosso mundo, o nosso ego, a mente se vincula ao ego, sim, obviamente, né? O nosso mundo, o nosso ego já é excessivamente controlador. A gente já está em excesso de controle, ou de falso controle, que seja, mas a gente já está nessa condição. Então, me parece que largar um pouco do controle seja mais importante para a gente nesses nossos momentos do que reforçar um controle. Prefiro pensar na meditação como alguma coisa que você vai parar para falar da mente, movimentos da respiração, condições do corpo, contemplar, observar aquilo que está acontecendo, mas não a meditação como algo que você vai ficar ali interferindo e controlando. Não, não posso pensar nisso. Não, não, não. Não me parece ser a melhor opção, tá? Somos já excessivamente controladores. Andressa caiu, vamos colocá-la de volta. Vamos fazendo perguntas aí, gente, que essas perguntas são muito interessantes. Voltei. Voltei. Não sei se você estava ouvindo o que eu estava falando antes. Eu consegui pegar uma parte da meditação.
Tá, eu estava dizendo que eu acho que a questão, essa pergunta, como controlar, eu acho que essa não é a melhor questão, assim, a gente já é excessivamente controladores, né? E é justamente esse excesso de, ou me parece até ser um falso controle, mas que seja, esse excesso de controle é o que nos coloca nessas determinadas condições, assim, né? De tensão, de rigidez. É uma tentativa de controlar alguma coisa que muitas vezes é incontrolável, né? Então, enfim, estava falando um pouco sobre isso. Eu A acho, Beta... Marcos, eu gosto de falar, desculpa te interromper, de dançar um pouco com essa mente, sabe? De tu conseguir visualizar o que ela tá fazendo sem se apegar muito e sem levar tão a sério, tu entende? E dançar com ela, porque tu precisa do trabalho da mente, tu precisa de tudo que ela te traz, mas se tu fizer uma dança mais gostosa, mais divertida, com um olhar mais leve, eu acho que tu consegue ir adaptando essas coisas. E eu acho que a meditação realmente é um excelente treinamento para enxergar dessa forma, né? Poxa, eu estou aqui, a minha mente está fazendo isso, como é que eu posso lidar com essa situação, né? Sem se projetar tanto nessa mente, que às vezes não traz a verdade nossa que a gente deveria viver. Calma aí, calma aí. Travei de novo? Acho que agora. Não, agora foi meu som aqui que travou. Pera só um pouquinho. Que a Ana falou, eu vou continuar enquanto o Marcos volta. Aqui. Marcos, eu vou tocar. Voltei, agora você travou. Ai, ai, ai. Essas lives, viu, gente? Essas lives. Ter controle. Nem sei se isso daria certo. Imagino que precisamos nos desligar um pouco dos outros, das redes sociais e simplesmente não fazer. Bom, é necessário. Vocês estão me ouvindo, só para eu saber? Ih, a Andressa caiu. Deixa eu só fazer um comentário enquanto isso. Enquanto ela vai entrando. Yoga não é controle, tá? Yoga não é controle. Meditação não é controle. Yoga é vinculação, é ligação, é identificação. Tem algumas coisas que vão ficando assim muito... algumas citações que por algum motivo vão ficando muito famosas dentro das práticas do yoga. Uma delas é que a meditação é controle da mente, né? Meditação é o controle da mente. Voltei. Voltou. Tô te ouvindo, Marcos. Tá bom. Eu estava dizendo que tem algumas coisas que vão ficando muito famosas dentro do mundo do yoga, porque alguém disse, e essas coisas vão ficando assim. A meditação é o controle da mente, né? Sendo que yoga nunca foi uma prática de controle nesse sentido. Muito menos no nosso sentido ocidental do século XXI. O yoga é uma prática de vinculação. O yoga é uma prática de ligação, de identificação. É uma prática de conexão. É ligar coisas que não estão normalmente ligadas. E a gente não faz isso por controle, a gente faz isso por envolvimento. Né? A gente faz isso por imersão, a gente faz isso por dança. Né? Intuição. A gente faz isso ligando, justamente observando, constatando. Justamente o que nos acontece. E não controlando, porque uma prática de controle vai ser uma prática frustrada. E aí a meditação fica aquela coisa, eu não consigo, meditar não é para mim, porque a minha mente não para. É óbvio, porque o objetivo está errado. E tu perde a melhor parte se tu tenta controlar. Porque a melhor parte vem
dessa intuição, dessa parte que não nos pertence, que a gente não comanda, que a gente se entrega, né? Então, quando tu se entrega para uma prática de yoga, para uma prática de pranayama, ela flui 1000 vezes melhor e te beneficia muito mais disso do que se tu ficar na tua mente. Então, eu sempre digo, não precisa fazer a melhor prática do mundo, desde que tu esteja na prática, entendeu? Desde que tu abra teu peito e fala, cara, que delícia isso, deixa eu viver isso aqui por 1 hora. Desde que tu viva a tua prática assim, ela funciona melhor. E dá pra gente levar isso pra vida, né? E para os corajosos, abrir o peito e se entregar para que a vida aconteça, né? Sem que a gente interfira demais com a nossa necessidade de comandar e né, de que o nosso ego ele apareça tanto. Se a gente recua um pouquinho, a gente vive melhor também, né? Hoje mesmo eu tive uma paciente com lesão nervosa, Marcos, e ela teve uma crise, um espasmo durante a sessão. E ela começou a ficar muito nervosa. E a única coisa que eu podia fazer até que a crise dela passasse era conversar com ela. E eu falei com ela, só respira. A crise a gente sabe que ela vai passar. Não adianta tu ficar nervosa, não adianta, respira, calma, se entrega, né? E depois ela ficou com raiva do corpo dela e eu falei, esse é teu corpo, né? Essa é a tua vida. Enquanto tu estiver aqui, o teu caso é irreversível, a gente vai fazer tu viver melhor. Então, ama teu corpo, se entrega para a tua realidade. Então, eu acho que para a vida, viver assim, tanto na vida como no yoga, como em tudo, é mais fácil. Mais fácil. Gostei. Não, gostei. Eu acho que é bem isso também. E aí um comentário da Janine. É um processo até conseguir fazer isso. É um processo mesmo, não é super simples. A gente precisa romper algumas inércias mesmo, né? Em alguns momentos, assim, para começar a deixar as coisas um pouco mais fluidas. Começar E às vezes entrar na inércia para algumas pessoas, né, Marcos? Exatamente. Às vezes algumas pessoas precisam entrar na inércia. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é um ponto muito chave, assim. Eu sempre digo também que quando a gente, com a nossa intenção de controle, o nosso controle é racional, o nosso controle é ego. E o nosso racional, o nosso ego, não sabe controlar o corpo. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E se a gente quiser ficar controlando, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar, né? E eu postei um videozinho outro dia para dar um exemplo disso, de como a gente não sabe interferir nesses processos autônomos do corpo, que era filmando o meu pé no chão numa postura de equilíbrio. E aí o pé lá, fazendo um monte de movimento. E cada dedo movimentando. E o pé mexendo. E assim, imagina se a gente quisesse voluntariamente, né, controlar o nosso mecanismo de equilíbrio e fazer voluntariamente, com o nosso controle, todos os movimentos que acontecem ali no nosso pé para manter o equilíbrio. É impossível. É impossível. Né? É impossível. E aí as pessoas falam assim, eu quero aprender a respirar melhor, eu preciso controlar a minha respiração. Não fica querendo controlar a sua respiração o dia inteiro. Vai dar errado, é muito pior. Não se controla a respiração, né? Não se controla a respiração. A gente pode ter alguns momentos onde a gente conscientemente para, respira profundo e tal. Mas assim, é na prática, conscientemente. A respiração inconsciente, involuntária, deixa ela lá. Não fica querendo interferir nessas coisas, né? É parar de interferir, né? A gente foi ensinado a interferir em tudo, né? Para chegar onde a gente quer, na verdade. Eu acho que o caminho é recuar um pouquinho, dar um passo atrás para a gente tentar parar de interferir tanto e entrar um pouquinho para dentro, né? Esquecer um pouco e aí conectar melhor com a gente mesmo. Eu acredito que esse é um dos caminhos do que eu vivo, do que eu vejo as pessoas vivendo e passando e precisando de cura. Maior cura é regredir um pouquinho para tudo. Muito bom. Relaxa, nada está sob controle. Nada está sob controle. Exatamente.
Andressa, como faz para a pessoa, para a gente ir encaminhando para o fim aqui da nossa live, como faz para reconhecer esse estado hipotônico ou hipertônico? Como alguém começa? O que você pode dar assim de alguma orientação para a pessoa se perceber um pouco melhor em relação ao seu tônus? A pessoa de estado hipotônico, né? É a xoxa, é a pessoa que está com aquele corpo xoxo e que ela precisa trabalhar o corpo dela, mas ela precisa colocar movimento também na vida dela, né? Ela precisa se movimentar mais, para o corpo dela passar a funcionar e que esse estado de tônus dela aumente, que ele sinta a necessidade de dar um upgrade, de subir. Então essa é a pessoa com o estado mais hipotônico. A hipertônica são as pessoas dos excessos. É a pessoa que está sempre com uma tensão na região de trapézio, que tem problema em ATM, né? Então, essas pessoas, normalmente, dores no corpo, são as pessoas que estão em estados hipertônicos. Isso não quer dizer que as dores vêm da hipertonia. Não. Isso quer dizer que o estilo de vida dela pode estar levando ela para esse estado e que se ela regredir um pouquinho, ela pode melhorar esses estados hipertônicos. Às vezes, quando a gente fala isoladamente na fisioterapia, a gente faz alongamentos e relaxamentos, entendeu? Dá para começar por aí, por exemplo, só mexer a cabeça, parar para respirar um pouquinho, tu já consegue regredir um pouquinho, não a hipertonia, mas o teu estado de tensão física. Você E os acha? eutônicos, pode falar. Fala. Eu ia Não, fazer os uma eutônicos pergunta. já estão em equilíbrio, né, Marcos? Eles já estão Tá. Eu ia fazer uma organizados. pergunta assim: se é possível que a pessoa tenha duas condições diferentes no mesmo corpo? Por exemplo, frouxidão no abdômen ou no assoalho pélvico e tensão nos ombros, né? Como exemplo. Sim, Pode acontecer isso? super. Não tem a ver com tônus, ok? Tá? Por exemplo, a pessoa, uma mulher num pós-parto, ela tem uma hipertonia na região de abdômen, assoalho pélvico, pelo excesso de abertura que ela precisa recuperar. E ao mesmo tempo, ela pode ter uma tensão muscular por carregar esse bebê. E aí ela machuca essa região pelos excessos do dia a dia que ela comanda. Agora, o corpo inteiro, normalmente, ele circula no mesmo tônus, entendeu, Marcos? Entendi, Ele entendi. não tem, o tônus ele não se segmenta, mas as fases da vida levam o corpo para um tônus diferente, né? O idoso tem um tônus, a pessoa no meio da vida que está querendo produzir muito, normalmente tem um tônus. Uma mulher num pós-parto que passou por toda uma gestação, onde tem hormônios, tem demandas excessivas, e aquele tempo ali de não dormir, depois que a criança passa, o corpo dela nasce, o corpo dela tem outro estado de tônus. E as crianças, tu pode ver que o tônus dela é totalmente regulado, né? Elas são Sim, fantásticas. Então, maravilhoso. Nossa, é, observe as crianças, né? é exatamente o que eu digo. Tu quer ver um corpo funcionando, tu vê o corpo das crianças. Tu quer ver uma mente saudável, uma mente livre, né? Com um olhar bacana, é ver as crianças agindo, assim, circulando pelo mundo. Então, tem formas de ter tônus alterados em fases da vida, mas tensão é uma coisa, então eu tensionei minha musculatura porque eu estressei ou porque eu carreguei o meu bebê, e mesmo assim o tônus do meu corpo está diferente. Entendi. Ótimo, muito bom. Andressa, fala um pouquinho de você, pessoal. Conheçam a Andressa, tem conteúdos muito legais, né? Você vai colocando no Insta, tem coisas muito interessantes. Não sei se você quer deixar algum convite para as Isso, eu pessoas, queria algum que. trabalho que É esteja exatamente fazendo. isso. Entrem, comentem, vejam, né, o material. Eu falo muito sobre mulheres, né, Marcos? Eu gosto Uhum. muito de trabalhar com mulheres em todas as fases, desde a criança, adolescente, a terceira idade, né, os idosos. Então, assim, para mim é uma paixão mesmo cuidar de mulheres.
E tem a AMAN aqui em Brasília, que é o nosso espaço onde tem pilates, yoga, tem o LPF, a reabilitação abdominal. Então é um lugar muito bacana, assim, muito lindo, muito agradável. E vou reforçar o meu convite para que tu venha para Brasília, assim que possível, para tu conhecer o nosso espaço e dar uma aula daquelas tuas aulas profundas e intensas, porque o E pessoal aqui tá todo mundo já ansioso. ano que vem, olha, pode colocar, vamos de verdade, a gente fecha. Eu tô super afim Show, de ir para alguns lugares. Eu massa. tava percebendo, né? Tenho percebido que. Tenho percebido, não, já faz tempo, esse ano inteiro, né, pós-pandêmico e tal. É, mais de 60% das pessoas são de fora de São Paulo. E tem muitas pessoas de Brasília, tem muitas pessoas de Olha Salvador, só que legal. do Rio, enfim, de Porto Alegre. E eu tô Massa, muito afim mesmo de ir massa, para alguns desses massa. lugares. Isso. Então a Muito gente já bom, vai Andressa. conversar com ele, né, galera? A gente vai trazer o Marcos aqui para Brasília. Com certeza, com certeza. Show. E tá bom, e eu queria reforçar um convite também de um programa de 21 dias de práticas que eu vou fazer agora de 1º a 21 de Maravilhoso. dezembro. Ó, tem mais alguém de Brasília aqui, né? É, a Sobrar. Fredinha. De 1º a 21 de dezembro, 21 dias, uma mesma série, uma mesma prática, para a gente justamente ir se aprofundando e não ficar variando o que a gente faz, mas ficar tentando se aprofundar na mesma prática, na mesma série, e tentar justamente ir percebendo essas nuances, né? Essas sensibilidades, essas coisas pequenas do corpo ao longo dessa série. Então, quem está afim de entrar nisso e colocar o yoga na rotina, aberto, gratuito, só se inscrever aqui. Isso. 7 horas da manhã, segunda a sexta, pelo Zoom. Faremos juntos, vamos estar lá, né? E essa Show, força Marcos. de fazer juntos vai ajudando Ótimo. a gente a inserir isso na rotina. Então, fica o convite para todo mundo por aqui Massa. Com também. certeza estaremos lá. Com certeza. Valeu. Obrigado, Obrigada, Andressa, viu, pelo pela... convite. Amei conversar contigo. Pode me Eu chamar que eu também. apareço. Vamos fazer mais. Vamos fazer Vamos mais. sim. Obrigado, viu? Show. Obrigada. Beijão. Valeu. Tchau, pessoal. Gente, boa tarde. Beijos para Boa vocês. tarde. Obrigado. Tchau. Tchau.